Glória a Deus. Ah, Jesus. Estamos aqui para isso. Às vezes o homem tem que se calar para que Deus fale. Às vezes nós falamos muito e não ouvimos a Deus. Às vezes é necessário o silêncio do homem para que Deus fale. A melhor forma de se calar para ouvir Deus, sabe como é? Adorando a presença dEle. Quando você levanta suas mãos, não só num movimento físico, numa atitude física, mas principalmente numa atitude de coração, de rendição, você está dizendo, eu me calo. Eu me calo para que o Senhor fale. É no momento que você se cala que Deus fala. Entenda o que eu estou dizendo, estou falando de silêncio de entrega. De dizer, de mim mesmo eu não posso nada, mas em ti, eu posso todas as coisas, porque tu me fortalece. Não sei se você está achando estranho. Cadê a palavra? Já estava aqui. Palavra cantada. A palavra exaltada, exaltando aquele que tem que ser exaltado. Muitas vezes colocamos a razão. E quando a razão é colocada, às vezes perdemos o melhor de Deus. Porque estamos querendo colocar a razão, entender tudo. Onde tem coisas espirituais que nós não vamos entender. E quem não estiver ligado no Espírito piorou. Porque coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. Deus me disse aqui que, presta atenção, tinham pessoas aqui hoje que estavam travadas, precisando resolver coisas, mas aqui, ó, calculando. E no momento que você se entregou aqui hoje, no momento que você se desprendeu aqui do cálculo, Deus disse, eu fiz. Quem é crente pega. Está feito. Porque você se desprendeu, você disse, eu vou confiar. Eu vou confiar. Tem coisas que você não vai fazer sozinho. Tem coisas que só Deus na tua vida. Aceita isso de uma vez por todas. Tem coisa que você não vai conseguir fazer só. Mas também tem coisas que Deus não vai fazer só. Que você tem que participar. Então não terceirize o que é para você fazer. Mas também não queira fazer o que é para Deus fazer. Amém? Você recebe essa palavra? Mas creia no que Deus disse aqui agora. Quando você se desprendeu em adoração, Ele fez. O que Deus quer de você é entrega. Deus não quer multidão acompanhando. Ele quer discípulo. Quantas pessoas acompanhavam Jesus? Multidões. Mas quantas eram discípulos? Você pode estar aqui hoje na igreja, hoje aqui na condição de multidão. Mas o Senhor quer que você saia daqui hoje na condição de discípulo. Amém? Não visite o Senhor, habite.
Já falei isso algumas vezes aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é o que visita, é o que habita. A sombra do Onipotente descansará. E por que tem pessoas que não estão descansando? Porque não estão habitando, estão visitando. Vou, passo um tempinho e saio. Quando você sai, você saiu da cobertura. Você saiu da habitação, da proteção do Altíssimo. É muito bom o Salmo 91 abertinho lá, é lindo, é. Mas ele começa dizendo, aquele que habita. Aquele que faz do Senhor o seu Deus. Amém? Então o compromisso de Deus é com quem habita, não é com quem visita. Você pode estar aqui hoje visitando, mas Deus está querendo que você habite a partir de hoje. Então você que está aqui hoje, está habitando, que está visitando, não estou falando visitando a igreja. Pode ser que tenha pessoas que façam até parte dessa igreja, mas está visitando o Senhor. Eu vou no domingo fazer uma visita a Deus. Não. Deus não quer visita. Ele quer que você habite. Ele quer relacionamento. Filho, o preço foi muito alto para você só visitar. O preço foi pago, é para você morar eternamente com Ele. Você recebe? Aleluia! Glória a Deus. Por favor, amiga, bota aqui, por favor, Lamentações. Isso que eu mandei botar aqui, está na Bíblia, viu? Lamentações 3,18, por favor. Na ARA, revista atualizada, por favor. Vou compartilhar o que Deus colocou no meu coração, amém? E pretendo entregar os 100% aqui, não levar nada para casa. Amém? Lamentações 3,18 diz assim, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Quantas pessoas estão dessa forma, hein? A esperança já foi embora. E aí, que coisa boa, quando eu entrei, eu vi uma família de verde ali, eu brinquei com eles, eu disse, a esperança, né? Aí ele disse justamente isso aqui que eu vou ler. Aí eu mostrei, não mostrei só, está aqui. É isso aí. Porque as pessoas aí fora, né, que dizem que o verde é a esperança, amém. Mas tem pessoas que estão assim, ó. Pereceu e a minha esperança no Senhor acabou. Será que você nunca passou por isso? Dizer assim, a minha esperança acabou. Às vezes até da boca para fora diz que está crendo em alguma coisa, mas dentro não está crendo em mais nada. Alma batida, as pressões do dia a dia, que a gente não vai entrar no mérito da questão do que é, não interessa o que é, o interessa é o que o Senhor quer fazer hoje. Amém? Quer mudar essa situação. Então aqui ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Entenda, o desânimo, a frustração, ela não vem de um dia para a noite. É um processo. Você começa a se abater com algumas coisas e aquilo vai tomando uma proporção maior. E quando você vê, já está longe até de acreditar em Deus. Por coisas que vão acontecendo, decepções muitas vezes com pessoas, e aquilo a gente coloca tudo na conta de quem? De Deus. Porque é mais fácil. É mais fácil colocar na conta de Deus. Então tudo coloca para Deus. Mas e os pensamentos? O que é que você tem alimentado de pensamento na sua vida? O que é que você tem trazido à sua memória? Por exemplo, estamos aqui num culto hoje, 14 de maio de 2023. Será que daqui a 6 meses, as palavras que você vai receber aqui hoje, promessas, enfim, você vai trazer à sua memória? Porque é muito mais fácil lembrar de desgraça e assimilar aquilo. Vê o jornal aí. Só tem desgraça. Por quê? Porque vende mais. Se vende mais é porque tem quem consuma.
Tinha um jornal que circulava aí, não é? Que o jornal pagava de madrugada para quem achasse algum acidente, alguma coisa, para ir lá tirar foto na hora e publicar no dia. E o jornal acabava rapidinho. Por quê? Porque tinha gente que comprava para ver. Então, somos muito mais tendenciosos a proclamar notícia ruim do que boa. Mas o Evangelho não é notícia ruim. Você está aqui chamado por Deus para proclamar boas novas. Mas as boas novas parece que não atrai tanto. Se disser, aconteceu uma desgraça, todo mundo quer ir ver. Você vê pessoas param o carro para olhar quando tem um acidente, não é assim? Para o que estiver fazendo, desce do carro e vai olhar. Como se fosse resolver. Não, mas é a curiosidade. Pessoas sofrendo acidentes e outros filmando. De vez de estar ajudando, está filmando o acidente. E aí joga nas redes sociais. O que é isso? Consumindo desgraça. E se nós, como igreja, não tivermos cuidado, a gente entra nisso. É fofoca, é falando um do outro, por quê? Porque isso dá ibope. Isso consome. Isso enche. Meu Deus do céu, dia das mães vem com um negócio desse. Vacina ou remédio, meus amados. Vacina ou remédio. Para quem está doente, remédio. Para quem não está, vacina. Amém? Será que Deus estaria falando se não houvesse necessidade da gente ouvir? Você pode pensar, não tem nada a ver comigo. Será? Será que não tem nada a ver com a gente? Será que a gente não é mais tendencioso a querer notícia ruim? Eita, o que aconteceu isso com aquele irmão foi... Será que lá dentro não dá aquela... Que bom. Porque agora é a minha vez. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que você tem pensado? Quando a gente vai para o livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele fala do que tem que ser pensado. E ali o contexto diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pensamentos errados trazem ansiedade. E um dos grandes problemas da igreja hoje chama-se ansiedade. Porque quer que Deus se mova, nós queremos muitas vezes que Deus se mova no tempo que a gente quer. E quando Deus não se move no tempo que a gente acha que Ele deveria, aí vem a ansiedade. Aí você diz, eu vou fazer do meu jeito. Aí tem muita gente quebrando a cara por causa disso. Porque está querendo fazer do seu jeito. E Deus nunca, vou repetir, nunca vai se mover no nosso tempo. Ele tem o tempo dele. Porque o tempo dele, ele é perfeito. Deus vê tudo de cima, meus amados. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. Porque Ele está olhando de cima. Porque Ele já esteve nos três. Agora nós não. Nós estamos limitados. Nós só enxergamos muitas vezes um palmo do que está na frente. E Deus dizendo, não é hora. Você não está vendo que não é hora, não. E a gente insiste. Quando chega lá na frente, aí diz, realmente, eu não devia ter feito. Por que o Senhor não avisou? Eu disse, eu avisei. Você que não ouviu. Porque você estava ouvindo outras coisas. Outras vozes. Principalmente a sua. Então temos que nos calar muitas vezes para Deus falar. Tirar as nossas razões. Muitas vezes o que aprendemos durante a vida. Isso aqui eu já sei que não dá certo não. Quem disse? Se não, você quer dizer que não deu certo uma vez, será que não vai dar de novo não? Não pode ser que Deus reverta e dê certo de novo não? Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance. Quanto você quiser. Foi perguntado ali, quantas vezes devo perdoar? Perguntaram a Jesus, 7 vezes? Não, 70 não, 70. Quantas vezes? 70 vezes 7. E por aí vai. Não tem limite. Não tem limite. Deus não desistiu de você, nem vai. Nós é que saímos da nossa posição. Então o que é que nós estamos pensando?
O que é que você está pensando no seu dia a dia? O que você dá mais atenção, o que você mais pensa é aquilo que você está alimentando na sua vida. É isso que vai crescer. Porque só cresce o que você alimenta. E daqui a pouco, já está como aquele estava dizendo ali. Eu não creio mais em Deus. Por quê? Será que Deus fez alguma coisa contra você? Será que Deus algum dia te decepcionou? Deus nunca vai te decepcionar. A nossa decepção é com nós mesmos ou com pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes colocamos em pessoas a confiança que era para ser colocada em Deus. Opa, segura aí. Amém, meus amados? Então Deus não tem nada a ver com isso. Pessoa tem frustrações com o outro, com o irmão, com o parente, enfim, bota na conta de Deus. Bota na conta de Deus. Agora o engraçado é que quando a gente recebe uma coisa boa, bota na conta das pessoas. Consegui, obrigado. E Deus? Só o lado ruim? Onde a Bíblia diz, quando conseguires estas coisas, não diga que foi não, no teu braço. Cadê os 9? Leprosos, só voltou um. Jesus não disse, que bom que você veio. Ele perguntou pelos outros 9, ou seja, ingratidão. Nós oramos, meus amados, nós oramos, e quando recebemos aquilo que oramos, já estamos pedindo outras coisas. Aquilo já virou banal. Não, está certo, a próxima. Que tal ser grato pelo que tem? Aleluia. Num culto como esse, onde a gente passou uma atmosfera maravilhosa aqui de adoração, a gente veio para cá para isso. Eu não vim receber, eu vim dar. Eu vim prestar o meu culto, eu não vim receber culto. Porque eu não sou digno de receber culto, ninguém é, só Ele. Mas a gente se coloca na condição, muitas vezes, de pedinte. Onde Deus está dizendo, eu não te criei para ser pedinte. Eu te criei para resolver, para dar, para estender a mão para pessoas. Mas quando uma pessoa coloca aqui, ó, que ela não pode, não tem quem tire. Porque escolhas. Amém? Escolhas. Mas essas escolhas, elas não começam do dia para a noite. São processos. Vai vendo o esfriamento. Daqui a pouco a pessoa está tão longe de Deus. E diz, o Senhor está tão longe. Aí Deus disse, eu nunca saí do canto. Você é que se afastou. E aí começa, você pode ver, pessoas estão nessa situação, elas começam a achar culpados. Ah, foi o pastor, foi a esposa, foi o esposo, e começa. Nunca foi ela. Mas hoje é o dia que o Senhor está dizendo, é dia de voltar ao centro da vontade de Deus. Rendição de coração, não só de corpo, de levantar as mãos, mas levantar as mãos por dentro. Coração rendido. Tantas pessoas que, não, tem que ser de joelho, tem que ser assim. Posição física, mas Deus está querendo ver a posição do coração. Jesus criticou fortemente. O que é que adianta ali, ó? Está na praça ali orando, mas o coração todo corrompido. Está orando ali para o povo ver. Mas e o coração por dentro? Isso é um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas e por dentro? Ele disse, faz isso não, quando for orar, vai para o teu quarto. Porque ninguém precisa saber que está orando, não. Vai para o teu quarto. Fecha a tua porta. O lugar de intimidade, oração, lugar de intimidade. Lugar de intimidade, onde Deus quer compartilhar com você. Aleluia. Oração não é só um que fala. É uma troca. É uma troca. É muito mais do que palavras. É uma vida. Oração é uma vida. Você tem que levar uma vida de oração. Amém. Aleluia. Então traga à memória o que te pode dar o quê? Esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Hoje Deus está dando mais uma prova da sua misericórdia conosco, trazendo essa palavra para mim e para você aqui hoje.
dizendo: seja mais intenso. Coloque o lixo, muitas vezes que a gente fica pensando lixo, bota para fora. Traga à memória o que traz o quê? Esperança. Ah, mas eu não tenho nada que me traz esperança. Lê a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência aqui na terra. Tem aqui resposta para tudo que você precisa estar aqui. Então isso aqui vai te trazer esperança. Isso aqui vai te trazer esperança. Amém? Ele diz: as misericórdias do Senhor, aí ele 23, renovam-se a cada manhã. Você se alegra com isso ou não? Que amanhã de manhã a misericórdia de Deus se renova a teu favor. Terça-feira, de novo. E assim, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias daquele que faz do Senhor o seu pastor. Não vá para o versículo 6 sem passar pelo 1. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, o que faz do Senhor o seu pastor, o que habita. Por que será que bondade e misericórdia não estão seguindo algumas pessoas? A pergunta é: está fazendo o Senhor Jesus o seu pastor? Porque o pastor, ele sabe para onde a ovelha tem que ir. Ele conduz o rebanho para onde deve ir. Será que Deus tem sido o nosso pastor? Será que nós temos ouvido a condução dele para onde nós devemos ir? A garantia da promessa é o seguinte: aquele que faz do Senhor o seu pastor, ele pode passar pelo vale da sombra da morte. Ele vai deitar em pastos verdejantes. Bondade e misericórdia vai acompanhar ele todos os dias. Mas olha a condição lá do início: faça dele o seu pastor. Ou será que nós só estamos entregando parte da nossa vida? Cantamos aqui: vou entregar tudo. Será que entregamos tudo mesmo? Ou às vezes a gente entrega tudo num culto, mas quando chega ali fora, toma de novo. Senhor, deixa que a rédea da minha vida, quem toma, quem faz sou eu. O Senhor é aqui dentro, só da igreja. Fora não. Não é isso que Deus quer, meus amados. Tanto é que Ele não quer, que Ele foi fazer a habitação em você. Amém? E Ele diz: grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eita. Nós falamos demais. Nós falamos demais. Aqui ele está dizendo: bom é esperar, ó. Só você e Deus, ó. Quando aconteceu, você disse: só pode ter sido ele mesmo, que ninguém sabia. Mas tem gente que conta a todo mundo. Não conte suas coisas a todo mundo. Faça do Senhor a tua torre forte, o teu conselheiro. Porque o maior interessado em te ajudar é Ele. Ele não vai te frustrar nem te decepcionar nunca. Vou repetir: nunca. Veja que interessante. Bom é aguardar a salvação no Senhor. E isso em silêncio. Ah, mas eu já estou salvo. Sim, mas aquele está abrangendo tudo. A salvação é um pacote. Veja, em o quê? Silêncio. O povo de Deus no deserto, quando chegou, o mar vermelho fechado, disseram o quê? Ah, Moisés, tu tirasse a gente de lá para morrer aqui, foi? Qual foi a resposta de Moisés? Psss. Ele fez: ó, cala a boca todo mundo, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui.
Você precisa silenciar para ver o que Deus vai fazer. Quando chegar na frente do mar, disser, não tem mais jeito, ó. Porque a hora do milagre é aquela. Na hora que dá mais vontade de murmurar, é ali que vai começar o milagre, viu? Agora, ó. Questiona ou adora. É assim a música diz, né? É nesse momento. É no momento de decisão. Chegou ali, e agora? O mar fechado. Mas Deus tinha dito vá. E aí? E aí você vai questionar. Nós temos uma alma, a alma vai questionar. E agora? Deus mandou vir morrer aqui? Não, se Ele mandou ir, não é para você morrer. Deus nunca vai te dar uma instrução para a morte. Nem que seja nos 45 do segundo tempo, vai acontecer um milagre. O mar, que era o problema, virou a solução. Porque quando eles atravessaram, que o exército farol vai passando, o mar fecha. O que pode ser um problema para você hoje, presta atenção, Deus pode reverter assim, ó, e transformar em solução. A pessoa que mais te persegue pode ser o maior incentivador da tua vida. Quantos estão entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa, num ambiente profético como esse, palavras viram decretos. Na hora que você chegar diante do mar, não tem mais para onde ir, Deus disse, agora começa o milagre. Sai da frente. Mas nós temos sempre, Deus está no controle de tudo. A gente não diz isso, né, muitas vezes? Mas será que a gente age assim? Se Deus está no controle de tudo, por que eu quero controlar tudo? Não, Senhor, pode deixar que aqui esse mar eu vá abrir. Muitas vezes agimos assim. Viemos para morrer aqui, porque vai ter momento na nossa vida, como tem todo dia, que vai vir a vontade de murmurar, questionar. É nesse momento, que é o momento da escolha. Ou eu acredito, ou eu volto atrás. Ou eu volto para o Egito de novo. Se Deus disse, vai sair, é porque se tiver mar na frente, vai abrir. Se tiver montanha, vai cair, mas você vai passar. Porque se Ele disse, vai passar. Mas a gente olha para o mar, olha para a montanha e diz, não, aí volta. Volta para o Egito. Aí Deus está dizendo hoje de novo, vá de novo. Pedro, pelo amor de Deus, o problema não é o mar, não é a tua experiência, não é o teu barco, não são as redes. Está faltando, sabe o que, Pedro? A palavra. E eu estou dando essa palavra agora. Vai e joga de novo. Pedro tinha duas opções. Pedro passou a noite pescando. Não sei se tem algum pescador aqui, mas cansativo, meus amigos. Cansativo. No alto mar ali, e nada. A frustração, pegou nada. O alimento, o sustento da família, nada. Aí quando vai indo para casa, chega Jesus para pregar de manhã. É brincadeira, né? Aí pede o barco de Pedro. O que terá passado na cabeça de Pedro nesse momento? Mas ele, mesmo sem entender, obedeceu. Disse, toma o barco. E o interessante é que Pedro não foi embora não, ficou. Ficou para o culto. É nesse momento, entenda, que era o momento dele questionar ou obedecer. Ele obedeceu. E quando terminou, Jesus disse, quem faz algo por mim não fica sem pagamento. Vem cá, Pedro. Agora é o milagre. Vai lá de novo. Eita. Vai lá de novo. Agora vai mais para fundo. Vai mais para fundo, para o fundo. Às vezes é só um ajuste. Às vezes a palavra profética vem só com um ajustezinho assim, ó, só um pouquinho mais para cá. Ó.
Vai mais para lá um pouquinho e joga a rede. Não mudou nada, não mudou o barco, não mudou a rede, não mudou o mar. Os peixes já estavam lá esperando. Os peixes já estavam lá. Você não está entendendo. Os peixes já estavam lá. Foi só um ajuste, uma sintoniazinha assim, ó. Agora. Aí Pedro disse, eu acho que lá por dentro, rapaz, não estou com essa fé toda não, mas eu vou obedecer. Às vezes não é assim. Você não está entendendo nada, mas eu pesquei a noite toda, mas... Aí era a hora da desistência, de perder o milagre. Mas sob a tua palavra. Ou você crê na palavra que eu estou entregando aqui hoje, ou não crê. Mas o que foi dito foi, sob a tua palavra eu lançarei. Lembre-se, a fé tem que ter uma substância. A fé tem que se basear em alguma coisa. Qual foi o alicerce? Foi a palavra de Jesus. Pedro disse, de mim mesmo, estou crendo muito nisso não, mas sob a tua palavra. Ou seja, no alicerce que tu me desse agora, eu vou lançar. Aquelas 7 vezes que o moço do profeta foi olhar se tinha chuva e não voltar. Você não acha que o profeta estava agoniado ali, não? Foi a primeira vez nada, a segunda nada, a terceira nada. E ele lá orando, vá de novo, de novo. Porque a palavra tinha sido o quê? Vai chover. Se Deus disse vai chover, é porque vai chover. Não saia da sua posição. Não retroceda 1 milímetro. Porque eu repito, nem que seja no último minuto, vai acontecer. Na 7ª vez só tem uma nuvenzinha. É essa. Pronto, não quero saber mais de nada, é essa. Ele só precisa de quê? De um fundamento, uma basezinha. Ah, mas Jesus disse, tamanho do grão de uma mostarda. Você não precisa de um alicerce muito grande. Um grão de mostarda, lançado por Deus, já é um alicerce para você fazer qualquer coisa. Amém? Deuteronômio 28. Traga a memória. Traga a memória o que te traz esperança. Deus sabe que nós precisamos de incentivos. Só que os incentivos que Deus nos dá são incentivos divinos. Você não precisa de tapinha nas costas. Você não precisa de palavra de falsidade de ninguém. Mas Deus sabe que nós precisamos de combustível. Motivação. Avivamento. E é isso que Ele está fazendo hoje. Colocando combustível nos nossos tanques. Dizendo, você pode. Pessoas aí fora, e aí pelo amor de Deus, né, que está gravado aí, nada contra esses profissionais de forma nenhuma. Mas tem pessoas que confiam muito mais num coach do que em Deus. E se você for analisar os princípios usados pelos coaches, é a palavra. Pessoas pagando fortuna aí, os princípios, palavra. Aqui, ó. Primeira coisa que tem que mudar é aqui. Porque se eu não mudar o meu pensamento, eu não vou ser nada. Se eu disser que eu sou um fracasso, quem é que vai me tirar dali? Vocês dizem, só Deus, sim, mas você tem um livre-arbítrio, você tem a sua escolha. Deus não pode curar ninguém a pulso, salvar ninguém a pulso, porque Ele já fez. Cabe a mim agora receber o que Ele fez. Mas é uma escolha. Amém? Deuteronômio 28:1. Veja, eu quero contextualizar aqui com vocês. Essas promessas aqui era para o povo judeu. Amém? Promessas para o povo judeu se cumprissem a lei. Depois ele vai dizer o que acontecia para quem não cumprisse. Desgraça. O que tinha aqui no 1, do 1 em diante, o versículo 1 em diante, depois vai desfazendo tudinho.
Aqui vai dizer, bendito ao entrar, bendito ao sair. Lá é maldito ao entrar e maldito ao sair. Misericórdia. Maldito na entrada e na saída. Para quem não cumprisse a lei. Mas vamos chegar lá. Se atentamente, versículo 1, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. E ti... Eu acho interessante, porque ele não disse que eles vão atrás. Ele só disse o quê? Ouça e atente. Se você ouvir e atentar, elas virão. Ele não disse, ouça, atente e vá buscar. Ouça, atente, você fique fazendo o que eu mandei você fazer, que elas vão te alcançar. Você não precisa sair da sua posição em Deus para ir atrás de bênção. Porque quem está em Cristo, na posição certa, não vai ser, já é abençoado. Então você não precisa estar atrás de bênção. A bênção aqui já está em você. Como vocês estão entendendo? Você já é abençoado em Cristo. Com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, já está. Então ele diz, elas te alcançarão. Todas elas te alcançarão. Quais? Aí 2 pontos, ele vai dizer quais são. Versículo 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, o fruto do teu ventre, da tua terra, dos frutos dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito seja a tua amassadeira, bendito ao entrar, bendito ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra em que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, que te guardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, aos teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro. Qual o bom tesouro? O céu. Para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Você parece muito bonito esse texto, não é? Mas quando sabe que essa promessa aí foi para os judeus? Aí você diz assim, eu fico aonde nisso? Eu não sou judeu. E agora? E agora? E agora você vai para Gálatas 3,13. A promessa foi para quem? Para os judeus. Deixa eu dar uma contextualizada aqui. Antes de Abraão, que o nome dele não era Abraão, era Abrão, não é? Antes de Abrão, não existia judeu. Todas as pessoas que nasciam na terra eram chamadas de gentil. Né? Não importa onde nascesse, geograficamente, era chamado de gentil. Aí Deus quis fazer uma aliança com um povo. Então Deus, ele chama Abraão, muda o nome de Abrão para Abraão, faz uma aliança com ele e diz, olha, tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse que eram só os judeus. Em Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Então havia ali o quê? Uma promessa, uma aliança. Então a partir de Abraão foi criado o quê? O povo judeu. Como estão entendendo? Deus constituiu um povo e ele deu leis a esse povo para que esse povo fosse conhecido como povo de Deus. Mas não eram os únicos que iriam receber a bênção pela obediência de Abraão. Como estão entendendo? Nós, como brasileiros, que somos,
Não somos descendentes judeus. Não nascemos lá. Nós éramos o quê? Gentios. Mas quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que não existe mais gentil, não existe mais judeu, todos agora são um em Cristo. Você agora é a igreja. Você entende, não? E essas bênçãos que eram para os judeus, será que nos pertence? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que? A maldição de Abraão, é isso? Para que tudo que a gente leu ali, ó. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja que interessante, o sacrifício de Jesus fez com que as bênçãos que eram só para os judeus chegassem para mim e para você. Ou seja, chegassem para a igreja. Olha o versículo 26, nesse mesmo capítulo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Disserte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então você é bendito ao entrar, bendito ao sair. Colocado como cabeça, não como cauda. Onde colocar os pés vai possuir. Colocar a mão vai prosperar. Tudo aquilo é para mim e para você. Em Cristo. Em Cristo. Quantos estão entendendo? Então Jesus veio, mas isso aqui era só desse grupo? Não, porque a aliança, bendita será todas as famílias. Então, o que era para Abraão, o que era para o povo judeu, as bênçãos, chegou para mim e para você agora. Por Cristo. Amém? Amém? E para a gente concluir, eu queria o grupo louvor aqui, por favor. Abre, por favor, em Ageu, capítulo 2. Está na Bíblia, viu? Amém? Hoje está bom, né? Lamentações, Ageu. Ageu 2. Ageu 2. Versículo 5. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas, e todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja só. Ele está falando aqui de uma aliança que não era perfeita. Quantos sabem que a aliança do Antigo Testamento não era perfeita? Se fosse perfeita, não tinha sido feita outra. Mas nós estamos na última aliança. Aliança feita no sangue de Jesus. Última, perfeita, não haverá outra. Aliança eterna, uma superior aliança. E ele está dizendo aqui que na antiga aliança havia uma glória. Vai comigo, por favor, para 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5. Olha a glória da primeira aliança. Da primeira casa. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: e quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então
Sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu com uma nuvem. Próximo. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Veja, numa antiga aliança, as pessoas não puderam nem ficar em pé, por causa da glória. Aí Ageu disse: a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. 2 Coríntios 3. Para fechar. Aí o apóstolo Paulo aqui faz a comparação das duas casas, das duas glórias, das duas alianças. E o versículo 4 de 2 Coríntios 3 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, que foi gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será? Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Quanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Pense um pouco, se na antiga aliança, a glória de Deus entrava num ambiente que ninguém podia nem ficar em pé. E agora? Que a glória está dentro. Aí Paulo disse: as pessoas não podiam fitar os olhos em Moisés, porque quando Moisés descia da tenda, o rosto brilhando, a face ele brilhando, porque ele estava face a face com Deus, eles tinham que esconder o rosto. Aí Paulo disse: como não será? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque agora você não precisa mais colocar véu. Você não precisa que Moisés traga essa glória para você. Você tem acesso direto agora. O seu rosto é que tem que brilhar. Fica de pé em nome de Jesus. Como não será de maior glória? Como não será de maior glória? Às vezes nós pensamos como uma antiga aliança, o que estamos passando, as dificuldades que estamos enfrentando, como se a gente estivesse vendo lá atrás. Mas o Senhor está lembrando a mim e a você hoje, que você está numa aliança superior agora. O rosto que brilha agora é o seu. Não há mais véu sendo colocado. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aonde é que o Espírito está habitando? Presta atenção. Se aonde há o local onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Se o Espírito está habitando em você, então você é livre. Vou repetir. Se onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se Ele está dentro de você, você é livre. Aleluia. Então se comporte como tal. Levanta tuas mãos. Oh, aleluia.
Só glorifica a Ele, meus amados. Só isso. Só fica na tua posição de filho. Confia nele. E o mais Ele fará. Buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. 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 E as demais coisas te serão acrescentadas. Então levanta as tuas mãos nesse momento. Agora é você e Deus. É você e Deus. Você escutou a palavra? Aonde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Você é livre. Ei, você é livre. Você é livre. Ah, mas eu não me sinto assim. Mas você é. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E o Espírito habita em você. Olhe para os problemas, olhe para as circunstâncias, não como uma antiga aliança, mas pela nova aliança, pela ótica da nova aliança. A aliança superior, a sobreexcelente graça de Deus. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então levanta tuas mãos nesse momento. Nós já vamos encerrar. Enquanto o louvor estiver ministrando essa música, se entrega, meus amados. Faz o que você nunca fez na sua vida, talvez.